Ó, a gente vai falar desse jogo, mas antes teve uma polêmica aí da entrada do Marcelo no jogador do News Old Boys, não, do Argentino Júnior, tá? Pela Libertadores. Agora, eu achei o Fernando Diniz muito infeliz. Não sei vocês. Porque ele falou que é um absurdo a expulsão do Marcelo. Me desculpa, não é. Não é. A forma como se quebrou a perna do jogador. O pisão foi proposital? Não. A grande maioria acredita que não. Agora, é um pisão na perna de um adversário que quebra praticamente ao meio a perna do adversário. Eu discordo do Fernando Diniz. Pra mim, é expulsão, sim. Eu nunca... Olha aí a imagem, ó. A imagem é fortíssima, cara. Aí é o que eu falo. Foi proposital? Isso só o Marcelo vai saber e eu acho que não. Mas pra mim é lance de expulsão. Por quê? Porque como é que é? Não é ingenuidade, é imprudência. Ele foi imprudente. Pelo movimento ali, quebrou a perna do jogador. Eu procurei conversar. Eu expulsaria. Então, eu procurei conversar com algumas pessoas, por incrível que pareça, a análise do... É claro que aí é discutível. Eu acho que o árbitro expulsa, ele até está constrangido com a expulsão, porque não era lance para expulsão. Isso. Ele expulsa pelo impacto. E até o Marcelo entende essa expulsão. Terrível. Mas o nosso querido Porcari, que é um grande analista de futebol, ele diz o seguinte: a imprudência foi do menino. O menino ele entra muito abruptamente. Cedo que botou o pé, né? O menino ele entra muito forte na jogada e foi muito infeliz. Todo mundo foi muito infeliz. Então, se você for olhar à luz da regra, ele poderia não ser expulso. Mas pelo lance, pela maneira como o lance acontece, era muito difícil não expulsar. Não tinha jeito. Pelo lance. Se a pessoa, o cara fala assim, pô, menino, 2, 3 anos parado, se Deus quiser, não, mas vamos colocar assim. Aí o cara não tomou nenhum cartão amarelo, não foi expulso. Então ali virou pelo impacto do negócio. Mas não exatamente pelo movimento, pela violência. O menino é que entra muito forte, é muito louco isso. E deu um azar tremendo. O menino também não queria quebrar o Marcelo. Ele vem, ele entra com tudo e acaba... Não, mas ele não entra forte, não. Não, ele entra de maneira imprudente, ele vai muito embaixo e ele corria o risco de se machucar. Mas não assim, isso aí foi um tremendo azar, né? Isso aí é um azar mesmo daqueles absurdos. O médico do Argentino Júnior, tá? Ele deu uma declaração bem forte. Ele fala o seguinte: em 23 anos de medicina, não é de futebol, nunca vi uma lesão assim. O Donato Villani, médico da AFA, em 40 anos me disse a mesma coisa. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Há uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior e tem que ver como estão os meniscos. Tem que fazer uma reconstrução. A recuperação vai variar entre 10 e 12 meses, disse Alejandro. Agora, a gente se preocupa até com a continuidade da carreira desse jogador. Né? Porque o Marcelo, pelo que eu li nas notícias, ele pegou até o telefone, tá? Ele pegou até o telefone do jogador. Pode ser que o Marcelo ajude financeiramente, não sei o que o Marcelo vai fazer. Agora, o Diniz dá essa declaração que a gente vai mostrar agora, falando que não merecia expulsão. Pra mim, o Diniz foi muito infeliz. Ele não deveria ter falado da expulsão do Marcelo, não, pô. Ele deveria ter falado do jogador. Pô, um acidente, que pena. Não foi proposital, mas lamento muito pela carreira desse jogador. Pô, ele pensar no time dele, na expulsão do Marcelo, numa situação onde o jogador pode até ter a carreira comprometida, eu achei infeliz, eu vou colocar e quero saber o que vocês acham. Vamos escutar aí o Fernando Diniz sobre a entrada do Marcelo. Entrada não, né? Esse pisão do Marcelo que resultou nessa fratura bizarra aí do jogador do Argentino Júnior. O Marcelo pra mim foi bem pior até do que foi a expulsão lá que alegaram do Dodô do Santos, como o próprio Samuel na final do Carioca. Mas do Marcelo, vou usar uma metáfora que exemplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que alguém está trafegando numa avenida do farol verde e alguém de repente passa no meio do carro e a culpa é do motorista. O cara fez. O Marcelo estava driblando, não tinha outro lugar para ele botar o pé. Infelizmente aconteceu, todo mundo foi consternado pela lesão do jogador. Mas é absolutamente absurdo para mim a expulsão do Marcelo. Muito pior do que a do Samuel, quando foi expulso, e quando questionaram a expulsão do Dodô, que eu também achei contra. O que o Marcelo ia fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso. Em relação ao Marcelo e todo mundo do Fluminense, todo mundo está triste pelo que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Até pela reação do Marcelo.
Não teve intenção, não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como é que vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Absolutamente para estragar o jogo. Não tem nada, não tem como aceitar a expulsão do Marcelo. Esse é o meu parecer. Olha aí, ó, pra mim foi muito infeliz o Fernando Diniz como treinador do Fluminense e da seleção brasileira. Falar muito infeliz em expulsar o Marcelo, eu não achei. Eu sei que o Flávio vai querer falar também, deve discordar de mim. Eu achei péssima a declaração do Diniz. Não é exatamente isso, não. Você sabe que existe até a hipótese... Flávio, eu só preciso chamar um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 50 mil pessoas. Deixa o seu like. Não, quero dizer o seguinte, de novo, puxa, se eu fosse o árbitro, provavelmente eu expulsaria também por tudo que foi visto. Agora, de novo, a gente conversando com o especialista, que é o nosso Porcari, ele acha o seguinte, a luz da regra, que me parece que é o que o cara baba, um babão. Eu babei a água aqui. Babou. Ele fala que eu que sou gagá, olha lá, o cara tá caiu a água, pô. Caiu a água. Vai tá papelão. É isso, a gente é ao vivo, irmão. A gente é ao vivo. Babão. Aqui é ao vivo, aqui não tem essa não. Babão, é uma vergonha. Cara, mas esse cara com a minha idade. É uma vergonha. Mas vamos lá. Se eu chegar lá. Tá, se Deus quiser, vai chegar. Mas à luz da regra, o Fluminense pode até pleitear a anulação da expulsão. Isso aí. Por incrível que pareça. À luz da regra, dá até fazer. Eu acho que seria terrível. Concordo tudo. Pelo aspecto psicológico. O Fluminense, né? Não, eu acho que Fluminense em termos de tribunal, mas eu acho que ele pode até fazer isso e com chances, o que é pior. Porque à luz da regra... Gente, mas a regra também tem a imprudência, tem a força do lance. Mas o menino é que entra com força. O Marcelo vira e bate. É isso que você falou, imprudência, a força. Tá. No caso do Marcelo, não conta isso. Se você analisar friamente, você vai ver que não teve imprudência. Foi mais imprudência do jogador que entrou. Ele deu um grande azar. E foi muito triste. A única coisa que eu acho é que, na medida que acontece um fato como esse, eu acho que os jogadores do Fluminense não poderiam reclamar da expulsão. Nessa hora, o cara tem que pensar, aconteceu com ele, poderia ter acontecido comigo. Claro. Isso tem que ter um toque de pelo menos, de solidariedade, de humanidade, uma série de outras coisas lá. Outra coisa, o árbitro, quando viu aquilo de perto... tudo desarrumado. Ele fica constrangido de expulsar, o cara tomou um susto. Para ele, aquilo lá foi tentativa de homicídio. Vermelho. Não, mas você vê, Vanderlei, ele fica constrangido. Ele explica pro Marcelo. Ele fala, cara, ele fica olhando. Você vê que ele vai constrangido para a expulsão. Isso. Então, e agora? Jogadores do Fluminense também experientes, hein? Felipe Melo, toda essa turma aí, deveriam. Vamos ficar em silêncio aqui, porque esse cara pode ter acabado a carreira dele nesse momento. Eu acho que deveria ter pensado nisso. E o Diniz, minutos após a partida, deveria nem ter citado isso. Ele poderia falar isso no vestiário. Mas então não cita, não quero falar sobre isso. É isso. Foi muito mal. Foi muito mal. O cara pode ter acabado a carreira e falar que a expulsão ele poderia ter aprendido com o Ancelotti, quando perguntaram para o Ancelotti falar do jogo. E o Ancelotti falou, não quero falar do jogo, quero falar desse ato de racismo que aconteceu agora com o Vinícius Júnior. Mas se o senhor não vai falar da partida, não vou falar. O mais importante para mim é o racismo. A gente vai voltar aqui, tá, pra Rádio Jovem Pan, pra continuar esse debate. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vanderlei Nogueira tava falando sobre essa situação, né, do Fernando Diniz. Pra mim também, Vander, muito infeliz o Fernando Diniz em vir falar a expulsão do Marcelo. Foi um absurdo, a expulsão do Marcelo não deveria ter acontecido. Ele deveria se limitar em falar, foi um acidente. Que pena, o Marcelo tá arrasado, tava chorando, inclusive, o Marcelo chorou lá pra todo mundo ver, mas fica a nossa preocupação com o jogador. Não citar nenhum exemplo de acidente de carro. Lógico, querer comparar com acidente de carro, que a pessoa... Isso foi mal. Infeliz, isso todo mundo achou que ele foi mal nisso aí. Ele hoje é técnico da seleção brasileira também, pô. Não, isso aí ele errou, isso aí ele foi mal, né? Nisso aí tudo, até colocar como um acidente, o trânsito, tudo, né? A gente agora é orar e rezar para que o jogador possa tomar... né, a sua carreira, retomar a sua carreira. Ontem o Perna estava falando, professor, no bate-pronto ou no Canelada, que ele vem, esse atleta do Argentino Júnior, jogava num time bem pequeno
da segunda, né, Flávio? Segunda divisão da Argentina. Da segunda divisão da Argentina e chegou agora. Um ano, ele tem um 29 anos, chegou agora, então... Não é nem, provavelmente não está nem com a vida financeira. Então é o seguinte, é isso. Por isso que eu até achei que o Marcelo deve tomar alguma atitude, arrumar um médico. Acho que vai ajudar. Vai ajudar. Não, arrumar médico não, eu ajudaria financeiramente. Financeiramente. Eu falei ontem, o Argentino Júnior não é um timinho. Você falou isso, não. Ele é organizadinho. Ele é organizadinho, não. Mas Com todo respeito, é bem organizado. É pensar no futuro do atleta. Tem uma graninha legal. Não é, o menino vai ser bem atendido. Tem uma boa estrutura lá. Só pra se o Marcelo quiser ajudar também. Vai querer dar uma ajuda se precisar de algo, né? Fernando Diniz, eu queria só dar esse exemplo aqui. Eu acho que o Fernando tem muito boa cabeça, eu acho ele um cara inteligente, sabe o que fala, mas aí eu acho que ele, foi inoportuna a abordagem sobre a expulsão do Marcelo. Ele poderia falar isso no vestiário, o Flávio falou que existe a possibilidade, na viagem ele poderia pensar, agora vamos mostrar que não foi maldosamente para ver se consegue mudar isso, mas na coletiva, minutos depois daquela tragédia, eu acho que ele poderia usar, eu repito, o exemplo do chefe dele. O chefe está distante ainda, porque é o Ancelotti, por enquanto, não sei se vai continuar ou não. Mas o Ancelotti, quando foram perguntar no momento que ele achou absurdo aquele racismo do Vinícius Júnior, ele falou que não falaria do jogo. Para mim, o assunto mais importante foi isso que aconteceu com o Vinícius. Foi brilhante o Ancelotti, foi manchete no mundo todo. Ele poderia ter feito a mesma coisa, eu não quero nem falar do jogo. O resultado aí, vocês já sabem o que aconteceu, mas isso foi trágico o que aconteceu. Lamentamos muito, acabou. Agora, falar que não tinha que ser colocado para fora, mesmo que ele pensasse isso, naquele momento, ele tinha que ter mostrado solidariedade. E, Mauro César Pereira não está presente, mas está sempre de olho no bate-pronto. E ele mandou aqui uma postagem que ele fez. Se a gente puder colocar na tela, Kaique, eu não sei se a gente tem aí na arte, ele diz o seguinte: seria interessante o técnico da seleção brasileira e do Fluminense se decidir. Tá aí a postagem do Mauro César Pereira. Porque na esquerda ele coloca: Diniz diz que Flamengo já teve pênalti com o jogador caindo sozinho e critica Daronco por não expulsar Gabigol. Deu um pisão. E depois ele coloca a declaração do Diniz dizendo que a expulsão do Marcelo foi um absurdo. Essa é a opinião do Mauro César Pereira, né? Maurão, tá lida, me mandou aqui agora, né, no WhatsApp. Eu concordo com ele. Eu acho que nem comparando uma com a outra, eu achei muito infeliz o Fernando Diniz de falar que não mereceu expulsão diante de uma coisa tão forte que aconteceu com o jogador rival, né? Era para ele esquecer o assunto e só prestar ali sua preocupação, sua homenagem ao jogador do Argentino Júnior. A postagem do Marcelo, tá? O Marcelo fez uma postagem e para vocês verem a dimensão que isso tomou. O primeiro comentário que tá ali, claro, é o primeiro porque é o mais impactante, é o do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo postando um comentário ali, ó, a mãozinha ali, fazendo amém, né? Rezando por essa situação. E o Marcelo diz: hoje vivi um momento muito difícil dentro do campo. Sem querer, lesionei um companheiro de profissão. Quero desejar a ele a melhor recuperação possível. E marcou o Luciano Sanches 03. Toda força do mundo, diz o Marcelo nessa postagem, a postagem que inclusive foi comentada pelo Cristiano Ronaldo, tá? Sobre o que o Flávio Prado disse, de eu ter me babado, tá? Eu quero deixar claro, eu não me babei. Eu quis desenhar um coração pra Lilian Weber na minha camisa, usando água. Foto do Pelé, eu só errei o lado do peito. Perfeito. Era pra ser no lado esquerdo do peito, no meu coração. Agora eu entendi. Mas quem tá em casa, eu penso no meu telespectador, eu penso na Lívia, que ela tá vendo. Pra quem tá vendo, tá na esquerda. Muito bonito. Então, pra Lilian Weber ver muito bonito o coração que eu sou capaz de desenhar com água pra ela. É muito isso. Bonito. Parabéns. Gostou? Faz com o dedinho. Então, pra quem acha que eu babei, eu faço aqui, ó. Isso. Aqui, ó. É um babão romântico. Aqui, ó. Ó. É um babão Olha romântico. Ah, maravilha. É isso. Eu sou um artista da água. Essa é a verdade. Ô, velho Vamp, eu sou muito romântico, né, irmão? Parabéns. Diante das situações mais adversas, eu tiro uma declaração de amor. Pô. Ela nem espera. Não espera, eu pego ela sempre de surpresa. Tomada de surpresa.